Aí, tá gravando. Meus queridos, hoje a minha proposta da aula é a gente encerrar o que foi a filosofia transcendental do Immanuel Kant, e aí a gente já começa a introduzir a próxima fase e a próxima escola da filosofia, que é o idealismo alemão. Na verdade, o Kant ele é inserido tanto dentro do iluminismo do século XVIII, quanto dentro do idealismo alemão do século XIX. Como eu disse para vocês na aula passada, o Kant é um carinha que ele foi tão importante para a história da filosofia, ele foi tão importante para o que vai ser a filosofia depois dele, que ele é considerado um dos maiores filósofos da história. E existe a filosofia antes de Kant e a filosofia posterior a Kant. Ele pega a grande dicotomia que havia entre Platão e Aristóteles, entre racionalismo e empirismo, entre sentido, entre experiência e razão, e aí ele sintetiza isso. Ele faz uma fusão desses dois métodos, e a partir dessa fusão, ele vai influenciar, ele vai mudar toda a trajetória da filosofia a partir dele. Tudo bem? O Kant, então, galera, é um carinha que foi muito, muito, muito importante, porque todos que vêm depois dele vão ter que ler ele, vão ter que se basear nele em algum dado momento. O Marx, o Hegel, na verdade, que é a maior referência do Marx, ele se baseia completamente na filosofia kantiana para desenvolver seu método. O Marx vai ler o Kant, vai ler o Hegel e vai criticar os dois, mas vai formular a teoria dele baseada nos dois. E todo o existencialismo, toda a filosofia do século XX, toda a discussão política e ideológica, filosófica que a gente vai ter a partir dele, ele vai ter influência. Ele vai ser um cara muito importante para a filosofia. Mas não é tão de boa e não é tão simples entender o que ele fala. Porque o Kant era um cara extremamente erudito. Ele escrevia de uma forma extremamente difícil e pouco acessível à galera que não tem esse contato direto com os textos filosóficos, textos acadêmicos. Eu tenho 21 anos de idade, estou quase terminando a minha faculdade de sociais, e eu não tenho leitura bastante para conseguir ler o Kant de uma forma simples e conseguir entender ele assim autonomamente. Então, ele é um filósofo que exige muito esforço e muita dedicação para a compreensão, tudo bem? Não é tão simples assim. Mas ele é bem importante e as coisas que ele fala influenciam muito a gente e é muito legal saber as coisas que ele fala. Né? Então, eu parei aqui, eu acho, na aula passada, e eu ia começar a falar dos imperativos. Galera, só para retomar, o Kant, ele pega essa dicotomia entre o conhecimento a partir da razão e o conhecimento a partir da experiência, e ele sintetiza esses dois métodos, essas duas vertentes, essas duas correntes. E o que ele vai dizer? Que é impossível a gente pensar na experiência por si só ou no conhecimento por si só. Deve haver uma correspondência entre os dois. Não tem como eu afirmar algo sem usar a minha razão e sem usar os meus sentidos ao mesmo tempo. O Kant, ele vai dizer que há conhecimentos diferentes. A gente não consegue, por exemplo, pegar a água ou pegar um copo d'água e entrevistar esse copo. A gente não consegue perguntar para a água ou para qualquer coisa que você queira estudar quais são as características dela. A gente não consegue saber o que são as coisas em si. A gente não consegue saber quais são o que é a essência das coisas. Tudo que a gente sabe, na verdade, é fruto de uma representação. É fruto de uma interpretação sua e de uma racionalização sua. Se a gente sabe que a água evapora,
É porque, em dado momento da sua vida, você viu uma poça d'água e, dali a 20 minutos de sol batendo na poça, você viu que ela desapareceu. Então, a água, você não consegue entrevistar ela. Você não consegue perguntar diretamente para ela quais são as características, quais são os princípios, como ela reage. Mas por meio da observação, por meio da racionalização dessa observação, por meio da criação de conceitos, da criação de palavras, por meio da criação de ideias, a gente consegue definir algumas características da água. Mas ela em si, nós não conseguimos. Tudo bem? E aí o Kant ele vai desenvolver os conceitos de juízo analítico e juízo sintético. O juízo analítico é aquele que, para o Kant, não precisa da experiência. E aí eu desenvolvi bastante com vocês isso na aula passada. Quando eu digo, por exemplo, todo ser humano é mortal, ser mortal é uma característica intrínseca de todos os seres humanos. Não existe na humanidade ou na história do mundo algum ser humano que não tenha morrido. Então, independente da experiência de viver, independente da forma como você viveu, independente de quando ou como você nasceu, você sempre será um ser mortal. Para o Kant, não depende da experiência o fato de você ser mortal. Você ser mortal é algo que você pode analisar a priori. É algo que você não precisa morrer para saber que você vai morrer. Tudo bem? E aí o Kant vai enumerar, vai definir um segundo conceito de conhecimento, que é o juízo sintético. A priori, desculpa, gente, o analítico primeiro. A priori é aquilo que vem primeiro, é aquilo que antecede, é aquilo que é necessário e que é universal. É aquilo que eu não preciso passar por isso para saber que aquilo é aquilo. E aí ele vai formular o segundo conhecimento, que é o juízo sintético a posteriori. É o juízo sintético que você só consegue haver esse juízo, você só consegue julgar, você só consegue conhecer posteriormente à experiência. É quando aquele conhecimento não é uma característica intrínseca do objeto. É quando aquele conhecimento ele varia de acordo com a experiência. E aí o exemplo que eu dei a vocês é de que a laranja é doce. Uma laranja não necessariamente será sempre doce. Existem laranjas azedas, existem laranjas amargas, existem laranjas mais ou menos doces. Então, a única forma de você definir se aquele objeto é doce ou não é passando pela experiência de comer aquele objeto, de ingerir aquele objeto e, posteriormente a essa experiência, você consegue chegar a uma conclusão. Isso também varia de pessoa para pessoa. Uma pessoa pode chupar uma laranja e achar ela extremamente doce. E a mesma pessoa chupar a outra metade da mesma laranja e achar azeda. Então, o juízo sintético a posteriori, ele depende da experiência. Para Kant, o conhecimento, a verdade, ele tem que ter três princípios. A verdade precisa de três características. Ela tem que ser universal, assim como as leis da física. Por quê? Se ela é universal, ela vai acontecer em qualquer tempo histórico, em qualquer lugar, em qualquer sociedade, em qualquer cultura. Ela é universal. Ela tem que ser necessária. Necessária é aquilo que não tem exceção. É aquilo que sempre acontecerá. É aquilo que é um princípio fundamental. E o terceiro princípio que Kant defendia é de que a verdade, o conhecimento, deve ser fecundo, deve gerar mais conhecimento. Não adianta nada eu dizer que todo homem é mortal, porque isso não está gerando mais conhecimento, não está
agregando mais conhecimento. Todos os homens serem mortais é uma simples característica dos homens, tudo bem? Não é algo que precisa ser analisado, precisa ser estudado para que a gente chegue a essa conclusão. É algo meramente necessário e universal, mas não é fecundo, não gera mais conhecimento. Então, para Kant, a única forma de se chegar ao real conhecimento seria com a junção desses dois métodos, dessas duas correntes, desses dois tipos de juízo. O juízo analítico, a priori, e o juízo sintético, a posteriori. A gente só conseguiria afirmar qualquer coisa, a gente só conseguiria chegar a verdades absolutas se o juízo fosse universal, necessário e fecundo. O juízo analítico é necessário e universal, ele não é fecundo. O juízo sintético é fecundo, mas ele não é nem necessário e nem universal. Então eu preciso haver a junção dos dois para que essas características e esses princípios se combinem e gerem o real conhecimento, a verdade. E esse juízo, que será o método científico moderno, essa forma de conhecimento, Kant definiu como juízo sintético a priori. Qual seria a origem, gênese ou base do juízo sintético a priori? Para Kant, são as ciências exatas, as ciências naturais. As ciências exatas, como a física e a matemática, elas são juízos sintéticos. O número 1, por exemplo, o número 1 pode ser um pauzinho ou um negocinho bonitinho assim. Se você não sabe o significado de número 1, você nunca viu esse número na sua vida, é a primeira vez que você está vendo esse número na sua vida, como você definiria? Como você explicaria o que é o número 1 para alguém? Essa é a grande questão. O número 1, sozinho, isoladamente, sem o significado de que ele é algo, de que ele é uma unidade, de que ele é um objeto, não faz sentido. O número 1, ele é um conceito que significa, representa uma unidade, algo, alguma coisa isoladamente. Mas se você pega o desenhozinho do número 1, o número 1 em si, ele não representa nada. Assim como a letra A, sozinha, isoladamente, não representa nada. É simplesmente um som que nós emitimos com a boca. Tudo bem? Então Kant vai dizer que o juízo sintético a priori pode ser derivado, pode se originar a partir das ciências exatas. As ciências exatas, elas conseguem, por meio da experiência, fazer com que você crie os conceitos de unidades, que uma coisa semelhante à outra do lado dela são duas coisas. E três coisas iguais são três objetos, três diferentes unidades. A partir da experiência que eu tenho no mundo do que é multiplicidade, do que é diversidade, do que são várias coisas juntas do mesmo gênero, eu tenho a criação de conceitos de alguns números na minha cabeça, como 1, 2, 3, 4, 5. Se eu vejo 5 pessoas, eu penso no número 5 e no objeto, na palavra, pessoas. Então, Kant vai dizer que a matemática é um juízo sintético a priori, porque eu preciso ter a experiência de ver 5 unidades, 5 coisas, para saber o que é o número 5. Mas a partir do momento que eu tive essa experiência na minha vida, o número 5 sempre será o número 5. E 5 mais 5 sempre será 10. Tudo bem? Então, a gente consegue ter um juízo que necessita da experiência, ou seja, ele é fecundo, ele agrega conhecimento a você, e ao mesmo tempo ele é a priorístico, ele é necessário e universal. Ele não possui exceção e ele acontece independente do tempo histórico e do lugar onde ele está acontecendo.
Para Kant, as ciências exatas e naturais são aquelas que devem desenvolver as leis naturais e humanas dentro das ciências humanas, da filosofia política. E a gente consegue formular um método científico, um método de conhecimento, a partir desse juízo sintético, a priorístico que Kant propõe a nós. E aí ele vai dizer, no próximo slide, sobre os imperativos. Galera, os imperativos, segundo Kant, é que o Kant ele tem 3 livrinhos. Ele tem muitos outros livros, mas ele tem 3 livros extremamente famosos, que é a Crítica da Razão Pura, a Crítica da Razão Prática e a Crítica do Juízo. Na Crítica da Razão Pura, ele desenvolve todas essas coisas que eu estou falando com vocês, que é o que é o juízo sintético, o que é o juízo analítico, o que é a priori, o que é a posteriori, o que nós podemos conhecer da nossa racionalidade, o que a gente pode estudar da nossa razão, quais são os limites da racionalidade, até onde vai a nossa mente, tudo bem? E aí na Crítica da Razão Prática, ele começa a questionar algumas coisas, porque o Kant, ele tenta criar um método científico para se chegar a verdades, para se chegar ao conhecimento. Ele tenta criar esse método. E só que aí ele começa a filosofar sobre várias coisas. Por exemplo, Deus existe? A liberdade existe? O que é a liberdade? O que é Deus? O que é a vida? Qual o sentido da vida? E aí ele chega à conclusão que a gente nunca vai conseguir provar a existência de Deus. A gente pode ter a Bíblia, a gente pode ter, por exemplo, o método cartesiano, que provou a existência de Deus por meio da racionalidade. A gente pode ter várias coisas nesse sentido que afirmem a existência de Deus. Mas realmente provar a existência de Deus teria que alguém passar pela experiência de estar com Deus, segundo Kant. E de forma concreta, de forma palpável. Então, a gente nunca conseguiria, talvez, provar a existência de Deus. Mas para Kant, o que realmente importa não é se Deus existe ou não. Para Kant, pouco importa, na verdade, se Deus existe. Ele não era ateu, tudo bem? Ele era religioso. Só que, para Kant, a gente querer achar a ideia de Deus ou provar a existência de Deus é algo que é impossível, que você não vai conseguir fazer, e é algo que, no final das contas, não vai resultar em algo extremamente revolucionário. Para Kant, se a gente se preocupar com a prática da existência de Deus, é muito mais importante do que a existência de Deus em si. E aí, eu vou tentar desenvolver essa ideia. Ele vai dizer, por exemplo, que pouco importa se Deus existe. O que importa é o que a ideia de Deus faz com que as pessoas pratiquem ou ajam no dia a dia. A ideia de Deus, a ideia de religião, a ideia de sentido da vida, independente se isso existir ou não, ela dá razão às pessoas para fazer certas coisas. Por exemplo, a ideia de que um Deus existe e que de você vai para o céu faz com que você, muitas vezes, se comporte melhor do que se você comportaria sem essa ideia. A ideia de Deus nos dá uma ideia de moralidade, de que devemos ter comportamentos harmoniosos e solidários para com os outros. A ideia de Deus e a ideia de religião nos faz criar disciplina, nos faz criar valores, nos faz criar sentimentos que são importantes para a vida na Terra, que são extremamente importantes para a vida em sociedade. Então, para Kant, pouco importa se Deus existe ou não, mas a ideia de Deus nos faz tomar decisões, agir, construir valores. E é isso que importa na realidade. A crítica da razão prática. Se aquela ideia é uma ideia assim ou assado, pouco importa. O que importa é as consequências reais e concretas que aquela ideia
proporciona, que aquela ideia possibilita na sociedade. Tudo bem? Só um exemplozinho rapidão desse argumento do Kant que eu acho legal. Racismo reverso. Tem algumas pessoas brancas que dizem que por causa do movimento negro, das pautas identitárias, do politicamente correto, as coisas estão se invertendo e que agora algumas pessoas negras discriminam pessoas brancas e que isso seria algo racista. Tão racista, na verdade, quanto o verdadeiro racismo que as pessoas negras sofrem todos os dias, certo? Isso é um argumento do racismo reverso, de que pessoas negras estariam sendo racistas com pessoas brancas. Segundo Kant, essa ideia pouco importa, porque assim, existe um processo histórico secular de 400, 500 anos de racismo explícito, institucional, por meio de leis, por meio da política, por meio da economia, que fez com que a população negra fosse escravizada ao longo de toda a história do Brasil. Faz com que hoje a população negra seja 90% dos mais pobres e 10% dos mais ricos. Faz com que hoje a população negra morra como se fosse uma epidemia de coronavírus todos os anos. Morre muito mais negros do que brancos no Brasil. Faz com que a população negra também tenha piores acessos à educação, à saúde, a trabalhos bem remunerados. Faz com que a população negra muitas vezes não tenha direitos trabalhistas. Então, a ideia de racismo, na prática, faz com que, basicamente, 100% da população negra sofra de alguma forma por causa do racismo. A ideia de racismo reverso, na prática, vai fazer com que um branco fique bravinho com um negro. Mas esse branco não vai ter nenhum outro aspecto da vida dele determinado a partir desse ato. Ele não vai ter piores acessos à educação se esse negro for grosso com ele. Esse branco não vai deixar de trabalhar ou ter que morar na rua porque ele sofreu um ato de discriminação. Tudo bem? Então, mesmo que a ideia de racismo reverso possa existir, na realidade prática, ela não gera absolutamente nenhuma diferença. Então, para Kant, a ideia de racismo reverso pouco importa, porque na prática ela não muda nada, não muda a realidade. Então, ela nem deveria ser discutida. Tudo bem? Se isso existe ou não. Vocês têm alguma dúvida, gente? É bem chatinho esses conceitos do Kant, por isso que eu tô retomando, repetindo, indo devagar. Tá tranquilo? Beleza. E aí, os imperativos. Kant vai dizer que essas ideias que a gente tem, esses valores que a gente aprende com a sociedade, talvez o prestígio que você recebe, o reconhecimento que você recebe, seu status social, a sua família, todos eles têm valores, todos eles têm ideias, todos eles têm um conceito do que seria uma vida boa. Todos eles são movidos a partir de ideias. Isso são os imperativos para o Kant. Os imperativos hipotéticos são as coisas que nos movem a fazer o que a gente faz e que faz com que a gente tome decisões. Por exemplo, se eu estou com fome, isso é um imperativo hipotético. E aí, o fato de eu estar com fome vai fazer com que eu me levante da cadeira, vai fazer com que eu me dirija até a cozinha e prepare algo para comer ou pegue algo que já está pronto para comer. Então, a minha ação, ela foi motivada por uma paixão, por uma necessidade de estar com fome. Se eu estou com sono, a mesma coisa. Se eu estou cansado, da mesma forma.
Se eu estou apaixonado, eu também vou tomar decisões de acordo com o meu sentimento de estar apaixonado. Se eu, por exemplo, sou um radical político, eu tenho essas ideias extremistas políticas convictas dentro de mim, isso vai fazer com que eu tome decisões, que eu pratique ações na minha vida. Para Kant, isso são os imperativos. São as ideias que nos fazem tomar ações, a fazer coisas. Tudo bem? E aí ele vai dizer que quando você toma suas decisões, quando você pratica as coisas a partir dos imperativos hipotéticos, você está num estágio de menoridade. Você não é livre por si. Você não possui livre-arbítrio. Porque o imperativo hipotético é aquele que eu recebo da minha mãe, da minha cultura, da minha sociedade, da minha escola, da minha política, das pessoas que estão à minha volta, dos meus amigos. Então, o imperativo hipotético, ele é externo a você. Ele não está intrínseco a você. Ele não está interno à sua identidade. O imperativo hipotético é, então, uma forma de diminuir a sua liberdade, diminuir o seu livre-arbítrio. Você está tomando uma decisão sendo motivado a praticar uma ação por um valor que não foi você que criou, por um valor que é externo a você. Isso é o imperativo hipotético. E aí o Kant vai dizer que o que nos libertaria, o que faz com que nós saímos da menoridade e entremos na maioridade, o que vai fazer com que a gente seja realmente livre é ser guiado pelo imperativo categórico. E o imperativo categórico é uma classificação, uma ideia que Kant desenvolve, formula, como qual seria o valor universal, necessário e fecundo que qualquer ser humano poderia se basear para decidir o que seria a sua ação. Difícil? Complicado? Então, beleza. Eu vou exemplificar o que o Kant diz por imperativo categórico. Galera, o imperativo categórico do Kant é basicamente assim. É uma frase, na verdade, que minha mãe me falou 300 vezes antes de morrer. É uma frase, acho que a frase que eu mais escutei da minha mãe a minha vida inteira, resume todo o imperativo categórico kantiano. Qual que é essa frase? Não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Essa talvez seja uma das frases que resume o imperativo categórico kantiano. Para Kant, se você se basear numa ação universal, numa ação que seria praticada por todos, você pode realizar aquela ação. Como assim, Fábio? Vamos por aqui. Vocês têm um vestibular no final do ano. E aí vocês têm que estudar para isso. Aí você começa lá, terça-feira, segunda estuda, terça estuda, quarta estuda. Aí chega na quinta e já tá meio cansado. Já. Aí tá meio cansado, aí teus amigos lá no WhatsApp manda um link do Among Us pra você jogar online, ou faz alguma coisa, pede pra sair pra beber, e aí você começa a pensar assim, nossa, eu tenho que estudar, mas ao mesmo tempo quero muito lá me divertir com os meus amigos, o que eu vou fazer? Para o Kant, esse momento de indecisão, você se baseia no imperativo categórico para saber se é certo ou errado aquilo que você vai fazer. Para o Kant, se qualquer ser humano fosse capaz de tomar a mesma decisão que você vai tomar, aquela decisão é correta. Se a sua ação for universal, se a sua ação não for considerada errada em qualquer lugar do globo, então ela é correta. Não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Minha mãe me falou isso
500 vezes na vida. Era um negócio absurdo, no sentido de você não pode tomar qualquer ação, tomar qualquer decisão que seria prejudicial a você. Porque se seria prejudicial a você, também é prejudicial ao próximo. Tem um textinho do Mário Sérgio Cortella, que é um livrozinho, na verdade. Eu acho que é do Cortella e do Pondé, que se chama Ética e Vergonha na Cara. Ele virou e falou assim, que é um princípio kantiano, né? É tudo um imperativo categórico do Kant. O que é vergonha na cara? O que é uma pessoa sem vergonha? É uma pessoa que não tem vergonha do ato que ela está cometendo. Então é uma pessoa que, apesar de estar cometendo um ato ruim, considerado um ato que não deveria ser praticado, ela não tem, não fica tímida, não fica ressentida em relação ao ato dela. É uma pessoa que não possui vergonha. O Kant vai basicamente dizer assim: se você acha que está fazendo algo errado, fala isso para sua avó. Você falaria isso para sua avó? Você falaria isso no grupo da família? Você falaria isso para qualquer pessoa? Essa ação que você está querendo tomar, sei lá, você quer beber pela primeira vez para ficar doidão. Você teria vergonha de falar que você quer beber para alguma pessoa no mundo? E essa pessoa te reprovaria? Você teria vergonha em chegar para sua avó e falar: vó, ontem eu fiquei doidaça. Beijei 10 moleque, 20 mina. Ontem, nossa, vó, usei muita coisa. Foi cerveja, foi vodka, foi uísque, foi energético. Se a resposta é, a sua avó ia ficar: menino do céu, não faz isso, pelo amor de Deus. Se a resposta da sua avó é algo parecido com isso, ou ficar bravo com você, ou ficar chateado, ou ficar envergonhado com você, é porque aquela ação tua que você tomou no dia anterior é uma ação que não deve ser considerada uma ação universal. Segundo Kant, o imperativo categórico é aquele que define sua ação pode ser universal. E sua ação, e se a sua ação pode ser universal, então ela não depende de uma cultura, de um tempo histórico, de um lugar. Ela sempre será necessária, universal e fecunda. Essa ação, então, é uma ação verdadeira. É uma ação que realmente está embasada um juízo sintético a priori para se definir. Entenderam, gente, que é um imperativo categórico kantiano? Na visão do Kant, a gente tem que fazer as coisas boas, a gente tem que ajudar o próximo pelo dever de ajudar o próximo, e não porque ajudar o próximo beneficia você mesmo. Isso, queridos, revolucionou a ética. A partir do Kant, a ética, a moral, a política são coisas muito diferentes. Ah, Fábio, mas isso aí eu sei desde pequenininho. Eu nunca estudei Kant, nunca ouvi falar sobre o Kant, e eu sei essas coisas que você está falando. Minha mãe me ensinou isso, meu pai me ensinou isso, minha avó me ensinou isso. Sim, porque o Kant, em dado momento, chegou a essas conclusões. E as ideias dele são consideradas tão importantes para a ética atual, para a ética contemporânea, que ela é disseminada de uma forma quase que universal e natural. Todas as escolas se baseiam em Kant, a pedagogia se baseia em Kant, a filosofia, a mídia, as políticas e as leis se baseiam em Kant em algum ou dado momento. Tudo bem? Aí, queridos, se tiverem alguma dúvida, essa é a hora, porque está acabando. Ó, a citaçãozinha do Kant. São subjetivas ou máximas quando a condição é considerada pelo sujeito como válida unicamente para sua vontade, mas são objetivas ou leis práticas quando essa condição é reconhecida como objetiva, isto é, válida para a vontade
de todo ser racional. É aquilo que eu acabei de falar para vocês. Não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Tudo bem? Ele diz que as leis práticas são aquelas que devem ser aplicadas. As leis subjetivas são coisas pessoais, interesses pessoais. Eu posso, por exemplo, me interessar por algo, querer algo, pelo fato de ser homem. E aí você se interessa menos ou gosta menos de algo, não pelo fato de ser mulher, mas da forma como nós fomos criados a partir da sociedade, como homem ou como mulher. Então isso é subjetivo. Isso não deve ser uma lei prática. Isso não deve ser aplicado universalmente. As coisas, ações e leis e decisões que podem ser aplicadas universalmente são aquelas objetivas. São aquelas que qualquer ser humano, qualquer indivíduo possa praticar sem vergonha na cara, sem se sentir envergonhado. Tudo bem? Ai. E aqui, ó, que eu acabei de falar para vocês, que, segundo Kant, a gente deve tomar decisões, a gente deve praticar ações, deve viver pelo dever de fazer as coisas boas. E não porque fazer algo bom nos beneficia. Não porque se eu ajudo aquela pessoa vai me dar um emprego depois. Não é porque eu vou ser recompensado no final que eu devo praticar o bem. Eu devo praticar o bem simplesmente por praticar o bem. Beleza? Alguma dúvida, gente? Tá tranquilo? Aula que vem, eu começo nacionalismo e idealismo alemão, e aí eu vou falar do Fichte, do Schelling, e depois a gente começa a falar do grande e gigantesco filósofo Friedrich Guilherme William Hegel. Tudo bem? Ó, façam esse exercício, por favor, só para vocês testarem um pouquinho a filosofia kantiana. Vou interromper a gravação.